Olá, pessoal! Hoje eu estou aqui trazendo a história do julgamento do Felipe. É aquele mesmo Felipe, aquele ex-PM, daqueles vídeos 1 e 2 do meu canal, que eu trouxe aqui falando daqueles 125 dias de prisão. E agora chegou a fase do julgamento do processo, que ocorrerá nesta semana. Por isso estou trazendo de volta para contar o desfecho dessa história. Não que eu seja nenhuma vidente, mas o desfecho de tudo, o resultado final do processo, é bem previsível, tendo em vista a forma com que tudo foi conduzido nos autos. Muitas ilegalidades, solicitamos muitas vezes as gravações, contidas inclusive no TJ Militar e nada apostado aos autos. Então, devido a isso, é bem possível que o Felipe seja condenado, porque exatamente falta legalidade nos atos. Acreditem ou não, pessoal, estamos vivenciando no estado de Minas Gerais um estado de exceção, contido no Tribunal de Justiça Militar, porque lá ocorrem as maiores aberrações jurídicas, ilegalidades, descumprimento de preceitos legais contidos na Constituição Federal, dentre outros, sabe? É rasgar a Carta Magna da República, rasgar os direitos humanos do cidadão. Vamos ao caso do Felipe, PM. PM porque ele pediu baixa dos quadros da PM via judiciário e, através de sentença ocorrida no dia 26 de 4 de 2022, ele foi desligado da PM. Contudo, a sentença anula o ato administrativo de negação do pedido de baixa. Com essa anulação do ato administrativo, que ocorreu no dia 3 de 10 de 2022, essa sentença retroage até a data do ato anulado, conforme os juristas brasileiros, os maiores juristas brasileiros. Então, desde o dia 3 de 10 de 2022, o Felipe não é mais PM, não pertence mais aos quadros da PM. Bom, pessoal, o Felipe ficou preso durante 125 dias numa prisão preventiva. Após essa prisão, foi transformada em medida cautelar diversa de monitoramento eletrônico, ao qual ele até os dias atuais está em uso de tornozeleira eletrônica, com prisão domiciliar, onde ele só pode se deslocar ao trabalho e à igreja aos domingos. Conforme explicado no vídeo 1 do meu canal, o juiz titular da 4ª auditoria do TJ Militar, o juiz André de Mourão Mota, proferiu uma decisão de prisão preventiva sendo contrário a uma manifestação do Ministério Público e decretou a prisão preventiva do senhor Felipe, sendo que este sequer era militar à época, por em tese cometido crime de ameaça em desfavor das médicas peritas pertencentes à JCE. Ora, senhores, o Felipe, mesmo sem ser militar, cumpriu uma prisão decretada por juiz militar por 60 dias no batalhão, uma verdadeira aberração jurídica. Posteriormente, foi transferido para o presídio de Uberlândia. Professor Jacide Assonde cumpriu o resto dos dias, essa prisão ser transformada em medida cautelar diversa de monitoramento eletrônico. Bom, pessoal, nesse presídio de Uberlândia, professor Jacide Assonde, o Felipe passou momentos de terror, onde quase teve sua vida ceifada por um grupo do PCC que lá estava preso. Ele e todos os presos da segurança pública que estavam no andar de cima aos do PCC. Eu me pergunto, por que eles não estavam em ala separada? Por que foram colocados em andar um de cima e um de baixo? Foi por pouco. Ele passou momentos de terror. Isso foi um dia anterior a ele ter sua liberdade decretada, por medida cautelar diversa. Analisemos o caso das médicas peritas da JCE, que ficaram com medo do Felipe ter informado que havia sonhado atirando as médicas pela janela. Ora, são médicas peritas. Algumas delas, psiquiatras, estão acostumadas a lidar com pessoas com doenças psíquicas, psicológicas. E que muitas das vezes essas pessoas têm ideação suicida, têm sim sentimento ou pensamento que vão morrer, que alguém vai matá-las, ou que vão matar alguém por algum motivo. Nesse universo das pessoas doentes mentais, isso é comum, infelizmente. E o que essas médicas, essas peritas, fazem para contribuir para o tratamento do paciente? Elas não homologam as licenças, elas desqualificam a doença e menosprezam o problema do paciente, a doença que ele enfrenta. É isso que elas fazem. No ano de 2022, o Felipe ficou seriamente doente, psiquiatricamente falando. Ele fazia acompanhamento com médico particular, com psiquiatra, com 2 médicos particulares. E esses médicos lhe deram várias licenças para se afastar do trabalho, porque era o que fazia piorar suas crises de pânico, o que acionava nele um aumento do problema. Várias dessas licenças, para não dizer todas, foram cortadas, suprimidas pelas médicas peritas da JCS. E o pior, senhores, é que algumas dessas médicas sequer são psiquiatras. Elas suprimiram, desqualificaram o problema enfrentado pelo Felipe. Devido ao fato de estar muito doente, mentalmente falando, o Felipe, em várias dessas consultas, informava as médicas peritas que tinha ideações de autoextermínio, que sonhava algumas vezes até matando a esposa, matando a filha, depois se autoexterminando. Então, o sonho que o perturbava não era só voltado para as médicas, conforme consta neste processo. É coisa de loucura mental de pessoa doente, que pensa em matar-se. Na verdade, senhores, nunca se sabe o que uma mente é capaz de pensar. Nunca se sabe. Porém,
na instrução destes autos, embora nas consultas o Felipe tenha verbalizado isso, essas questões de ideação suicida, de matar a família e tudo mais, foi questionado a essas médicas peritas e todas negaram. Passarei para os senhores agora fragmento tanto da audiência de instrução, os depoimentos das médicas peritas falando que não ocorreu esse fato, e a comprovação em áudio das consultas onde isso ocorre, onde o Felipe fala esses detalhes. A perícia que já sonhou em matar a esposa e a filha. O réu já mencionou de alguma perícia que sonhou em suicidar-se, que estava suicidando, que estava se matando. Ideação, né? Ideação suicida. Já falou algumas vezes. O réu já mencionou em alguma perícia que sonhou com oficiais da PM matando. Não tem conhecimento. O réu já mencionou em alguma perícia que já sonhou em matar a esposa e a filha. Não tem conhecimento. O réu já mencionou em alguma perícia que sonhou se auto-exterminando, suicidando-se. Não tem. O réu já mencionou em alguma perícia que sonhou com oficiais da PM matando. O réu já mencionou em alguma perícia que já sonhou em matar a esposa e a filha. Eu não me recordo. O réu já mencionou em alguma perícia que sonhou suicidando-se. Também não me recordo. O réu já mencionou em alguma perícia que sonhou que os oficiais da PMG matando. Também não me recordo. O réu já mencionou em alguma perícia que já sonhou em matar a esposa e a filha. Não tenho essa recordação. Eu estive com ele por 3 momentos, uma em dezembro, uma agora em abril e 2 em abril, salvo engano. Eu não me recordo desse tipo de fala do periciado. O réu já mencionou em alguma perícia que sonhou suicidando-se. Acredito que na presença minha, não. Pode ter ocorrido em outras perícias. O réu já mencionou em alguma perícia que sonhou com oficiais da PMG matando. Da mesma forma, não tenho recordação dessas perícias que foram, eu estive presente em dezembro do ano passado e, salvo engano, em abril deste ano. O réu já mencionou em alguma perícia que já sonhou em matar a esposa e a filha. Que eu saiba, eu tenho conhecimento. O réu já mencionou em alguma perícia que sonhou suicidando-se. Não tenho conhecimento. O réu já mencionou em alguma perícia que sonhou com oficiais da PMG matando. Não tenho conhecimento. Vou ficar registrado, hoje são 12 de 4 de 2023, perícia na JCS com a senhora capitã Melissa, a senhora Major Dani, a senhora capitã Ercília. A de suicídio, mas graças a Deus nunca pensei de na minha vida. Algum tipo de comportamento de se autolesionar, de se machucar, Não, é só pensamento que eu de suicídio. Teve uma época que eu queria matar minha esposa e minha filha. Como pode, senhores, médicas peritas oficiais da PMMG se prestarem a isso, de tentarem incriminar a todo custo um cidadão, apenas porque teve um sonho e verbalizou? Quantos de nós já não tivemos um ou vários sonhos ruins na vida, onde inclusive matamos ou morremos? Mas isso não significa que o faremos, que o fizemos. São coisas bem distintas. E no dia que eu estava estressado, que eu estava pensando em matar as médicas da JCS, que não me dão a licença para o meu tratamento psiquiátrico, eu recebi a sentença do juiz de Pirapora do meu afastamento e da minha baixa da polícia. Outra coisa absurda de se ver é o malabarismo que o juiz André Mourão faz para tentar condenar a todo custo o cidadão Felipe. Desde a audiência de custódia, que venho informando ao juiz André Mourão que o Felipe não é mais militar, que já está desligado dos quadros da PM. E ele ignorou para mantê-lo preso por 125 dias. O juiz André Mourão não permitiu acesso aos autos à deputada Andréia de Jesus, que é presidente da Comissão de Direitos Humanos na Assembleia do Estado de Minas Gerais. Ela foi acionada a esses autos exatamente para garantir os direitos humanos do cidadão Felipe. Contudo, o juiz arbitrariamente não permitiu que ela tivesse acesso aos autos. Não permitiu que ela visse tudo o que estava ocorrendo dentro deste processo. Por que será? O que ele tem a esconder? Outro pedido. A deputada Andréia de Jesus solicitou vista no processo 3292, que é o apenso a esse. Eu não respondi, doutora, a deputada, com você continuar, com você nunca. Mas é proibido a instrumentalização política, porque eu vejo isso no processo. É uma questão de fiscalização. Ela atua como fiscal. Eu vejo que ela está confusa nisso. O poder legislativo, pela Constituição, ele fiscaliza o poder executivo das suas ações. O poder judiciário, não. Inclusive, na questão de legitimidade ad processo ou de terceiro interessado processual, ela não tem nem o poder legislativo. No processo judicial, não pode proibir. Entende? Ela pode ter visto o processo. Eu já até fiz ofício, vou dizer pessoal, nessa linha. Colocando tudo isso, eu não vou mandar. Eu estou grosseiro, não vou explicar a Constituição, artigo 2º, artigo 6º, Constituição Estadual, falar isso, para mais independência, poder, não vou fazer. Falei disso do terceiro, peguei isso em outras jurisprudências. Falei que a senhora estava aqui representada, está a defesa apresentada pela doutora Andréia, pela da senhora, o Ministério Público Fiscal da Lei, tem um conselho, não pode ser tal. Quando eu não vou mandar, não manda ainda. Não. Mas é vista, não posso. Ela virá um ator processual. Virar um terceiro, não pode.
Além de ser autoritário e impedir o acesso aos autos da deputada Andréia de Jesus, o juiz André Mourão ainda correu o máximo que ele pôde com os processos, inclusive agendando uma audiência de um dia para o outro, numa correria tão impressionante que eu nunca vi nessa casa, no Tribunal de Justiça Militar, que prejudicou a defesa. A gente mal tinha tempo de preparar a defesa, e ele já estava com outra audiência, outra instrução, outra audiência, outra instrução, uma em cima da outra, e inclusive me notificava via telefone, de um dia para o outro, me avisava hoje amanhã, tem audiência de instrução, tem interrogatório do Felipe, tem não sei o que, era assim, foi assim o processo inteiro. Fica no ar a lisura e a legalidade dos atos praticados pelo juiz André Mourão neste processo. Voltando um pouco na história, o Felipe se tornou persona não grata apenas porque gravou muitos vídeos e divulgou, onde ele aponta ilegalidades ocorridas dentro da caserna, principalmente por oficiais da PMMG. Essas denúncias lhe custaram a liberdade, assédio moral, sexual, agressões físicas, todas cometidas por oficiais da PM, o que o trouxeram a adoecer. Exatamente por isso, ele solicitou baixa dos quadros da PM, o que a PM indeferiu, e ele foi obrigado a solicitar esse desligamento judicialmente. E assim ocorreu. E conseguiu se desligar dos quadros da PM via judiciário. Há no bojo do processo muitas ilegalidades cometidas pelo autoritário juiz titular da 4ª Auditoria Militar, devido ao fato de estarmos vivendo uma ditadura judiciária dentro do Estado, vivenciada no Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais. Posso afirmar que o Felipe será condenado pelo crime de ter sonhado que jogava as médicas peritas pela janela. Conforme afirmei, não sou vidente, mas sei o veredito que será dado pelo representante do Ministério Público, pelo juiz titular, que é o André Mourão, pelos membros do Conselho. Eles condenarão o Felipe pelo crime de ter sonhado que jogava as médicas pela janela. Vão condenar sem respaldo jurídico, sem fundamentos, cerceando a defesa, mas tudo em prol da manutenção da disciplina e hierarquia. Tudo em prol do Estado. Tudo em prol da garantia da ordem dentro do Estado. Mas quem é Estado? Bom, pessoal, é triste ver a injustiça ocorrendo dentro de um tribunal. O Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais está virando um tribunal de exceção. Se eu hoje estou achando, se eu... Bom, pessoal, vou ficando por aqui. Até o próximo vídeo.